Bom, Bom, para a para a gente gente começar, começar, estamos estamos iniciando iniciando mais uma mais uma aula aula do do curso curso Estudando Estudando com com Perdão. Perdão. Estamos Estamos começando começando mais uma mais uma aula aula do do nosso nosso irmão irmão Américo Américo para para falarmos falarmos com com espíritos. espíritos. Então, o O Américo, Américo, para quem para não quem não conhece, conhece, tem tem um um livro livro que que eu não eu sei não sei quando que ele quando que ele vai vai fazer fazer uma uma nova nova tiragem. tiragem. Está todo Está mundo todo mundo esperando, né, esperando, né, Américo? Américo? Mais uma Mais uma tiragem desse tiragem desse livro livro do do Falando com Falando com Espíritos, Espíritos, que está que está esgotado faz esgotado faz muitos muitos anos, anos, mas mas ele ele tem tem permitido permitido e e passado para passado para nós o nós seu o seu conhecimento. conhecimento. Hoje é Hoje é o terceiro ou terceiro, quarto quarto encontro encontro e e vou vou deixar para deixar para você, você, Américo, Américo, se se apresentar mais apresentar uma mais uma vez vez e, e dar e dar início início ao ao estudo. estudo. Muito bem. Bem, meu boa noite a todos, agora oficialmente, né? Eu lamento o desencontro, né? Mas as últimas sextas-feiras de cada mês eu tenho um outro compromisso. E eu esqueci de avisar, né? E acabou que na última hora vocês já estavam reunidos aí. E a minha sugestão foi que vocês aproveitassem a conversa. E eu quero saber o que que ficou faltando, o que que precisa de maior esclarecimento a respeito daqueles pontos que a gente já falou aqui, ou outros pontos que vocês queiram levantar também. Alguém vai querer trazer alguma informação daquilo que foi conversado, daquilo que vocês têm mais interesse, foco. Aqui o Aqui o pessoal está pessoal está tudo tudo quietinho. quietinho, Assim, É o eu acho frio. que o o pessoal pessoal online aí online tem aí tem alguma alguma coisa que coisa que quer quer levantar, levantar, que ainda que não ainda foi falado, ou que falado, tem alguma alguma dúvida. dúvida. Um de cada vez, senão fica essa bagunça que ninguém se entende, hein? Então acho que pode Pode seguir em seguir em frente. frente. Então tá bom. Nós estamos na parte 3 do seminário, que é já examinando procedimentos para a gente conversar com espíritos minimamente necessitados. E o que são espíritos minimamente necessitados? São aqueles que não sabem que morreram, não sabem onde estão, sentem algum desconforto, mas não sabem exatamente o que. Às vezes sentem dores, às vezes a dor é moral, e nós temos que atender a necessidade central. Não dá tempo de atender todas as necessidades, né? Até porque o que nós fazemos na casa espírita, na reunião mediúnica, é aplicar os primeiros socorros, como eu falei no nosso primeiro encontro. Porque fica evidente que muitas vezes o espírito precisa de tratamento. E ele é trazido inicialmente à reunião mediúnica e depois ele segue em tratamento, às vezes e até em hospitais, como aconteceu com o caso do Libório, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Libório é atendido numa reunião mediúnica pela primeira vez e ele é encaminhado a um hospital. E após a reunião mediúnica, o Aulus, que é o mentor do livro, acompanhado de Hilário Silva e André Luiz, vão até o hospital verificar o que está acontecendo. E percebe que o problema é muito maior. Ele precisa de hospitalização. Então, nós fazemos mesmo os primeiros socorros. E se por acaso a gente não acerta no atendimento, não precisa se preocupar. Desde que a gente não estrague muito, né? Eu contei uma história aqui de alguma coisa que foi estragada, não sei se vocês lembram, de um espírito que era protestante e quando ele perguntou, na hora de ir embora, era uma senhorinha, perguntou ao esclarecedor, escuta, que lugar é esse, hein? A conversa tinha sido maravilhosa, a senhorinha tinha aceitado as recomendações, já estava na hora de encaminhar quando o esclarecedor disse que ela estava num centro espírita. Lembram-se disso? Lembram? Coisa do demo. Aí, meu, aí estragou tudo.
Então, não se diz que ele está no centro espírita. E quando pergunta, mas que lugar é esse? É uma casa de serviço. O que é que vocês fazem aqui? Aquilo que você precisa e o que você precisa. Portanto, a gente devolve a pergunta e vai naquilo que o espírito está precisando. E se ele não disser que precisa de alguma coisa, bem, a gente dispensa, encaminha para alguém e dispensa, não está precisando de nada, né? Aliás, eu vou contar uma história, se eu já não contei, acho que eu já contei. Desculpe, eu estou fazendo 3 seminários em paralelo. Eu controlo, eu tenho ideia de onde eu parei em cada um deles, porque eu coloco um slidinho no meio, né? Mas eu contei a história do caboclo? Não? Tá. É, eu Não, vou. colocou não. Não contei, não. Eu vou contar, mas não, talvez mais tarde. Vamos lá. Não contei, não. Eu já sei que não contei. Bom, então, se não tem nada, nós vamos retomar de onde a gente parou, tá? Estamos no bloco. Opa, não compartilhei, peraí. Estamos na parte 3, espíritos minimamente necessitados, e nós vimos basicamente alguns procedimentos que são padronizados, né? Ouvir com atenção, obter o mínimo da história do espírito, tomar cuidado e falar na segunda pessoa, para evitar perguntar nomes, para evitar que o médium tenha que dar tratos à mente para conseguir captar o nome do espírito, que isso às vezes é difícil, não é uma coisa fácil. Pode vir espontaneamente, às vezes, o nome, isso acontece, mas às vezes é difícil, né? Às vezes o espírito nem lembra do nome. Contei essa história aqui que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade também. A gente não deve usar adjetivos, sobretudo quando eles flexionam. Ficou bem claro isso aí? Se eu não falo boa noite, irmão, eu não posso falar se está cansado, porque pode ser que esteja cansada, né, espírito? Então eu preciso perguntar com o substantivo cansaço. Por que que você está com cansaço? Deu para entender isso? Sim ou não? Está bem claro isso. Então tá bom. Continuemos aqui na nossa relação. Devemos antecipar aquilo que o espírito está ouvindo, ou vendo, perguntando a ele, né? E se a gente tiver dúvida daquilo que ele está dizendo, a gente deve perguntar. Não vá em frente sem perguntar, não, porque a gente pode demonstrar que a gente não está vendo o espírito com a pergunta que a gente faz. Respeitar a realidade, ele tem uma realidade que é própria dele, e a gente tem que respeitar isso, né? Contei também exemplos. E evitar curiosidade sem proveito, ou seja, do que você morreu mesmo? Ele nem sabe que morreu. E é uma coisa que não se deve falar quando a pessoa não está preparada para isso. E eu contei aqui uma história de quando a gente percebe que o espírito está preparado. E vocês se lembram que eu disse que quando o espírito faz muita pergunta a respeito do seu estado, por que que ninguém fala com ele, por que que ele chega em casa e ele vê todo mundo, mas ninguém dá bola para ele, isso significa que o espírito está pronto para receber a notícia. E focar o centro de interesse, que pode ser uma dor física normalmente, ou uma dor moral. Pode ser uma deformação, esse DEF aí de deformação. Só que em caso de deformação, nós vamos precisar de auxílio de sinal, tá bom? Um sinal que implica a existência de deformação, porque normalmente esclarecedoras e esclarecedores não enxergam o espírito e não percebem se ele tem algum defeito. E às vezes, quase sempre, o médium percebe que ele tem algum problema. E ele precisa avisar o esclarecedor que tem uma mão amputada, uma paralisia, consequências da recente desencarnação do qual o espírito ainda não se livrou.
tá bom? Bom, então nós vamos partir daqui para o próximo procedimento. Usar frases curtas e uma de cada vez. Jogo de frescobol. Quem é que entendeu bem isso aí? Vamos lá. Por que frases curtas? De onde você tirou isso, Américo? É mais fácil responder, né? Vamos dar uma história de dinheiro, não vou perguntar. Acho que você tem uma ideia. Mas ele está É, o ouvindo? pessoal está falando várias coisas aqui, mas acho que você não está ouvindo. Não, não Primeiro estou foi ouvindo. por conta do tempo, segundo foi por conta de... Não, vamos pegar a história, vamos ver se faz uma história, uma perguntinha. Objetividade, que mais? É, Diminuir a chance de errar. muito bom. Pode falar aí. Posso falar? Então vamos lá. Vou mostrar a vocês de onde a gente tirou isso aí, tá? Porque muita gente acha que o Américo tira da cartola um monte de coelho. Eu não tiro nada, eu só uso aquilo que os espíritos já usam. Tem coisas que são óbvias, né? Por exemplo, falar na segunda pessoa é uma coisa óbvia, não precisa nenhum mentor dar uma mensagem dizendo, olha, a gente deve falar com os espíritos na segunda pessoa, né? Para evitar identificá-la, porque a pessoa, ele, ela, identifica o espírito, né? E tomar cuidado com o adjetivo. Então, eu vou compartilhar com vocês a página do livro Obreiros da Vida Eterna, que é onde está aquilo que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, nesse livro, vocês estão vendo aí a capa, e o capítulo 12, esse capítulo de excursão de adestramento é o seguinte: na segunda metade do livro, os espíritos comandados por Jerônimo, que é um assistente espiritual, assistente, tá? Ele tem uma equipe reduzida de um médico, que é o André Luiz, já trabalhando com a medicina espiritual, Padre Hipólito. Quem lê o livro vai entender por que ele se apresenta como padre, e uma enfermeira, a Luciana. Eles vão ajudar na desencarnação de 5 candidatos à desencarnação que são tutelados em nosso lar. Eles vão voltar para nosso lar. Todos nós saímos de alguma colônia espiritual, tá? Todos nós aqui no Centro Espírita, porque tem gente na humanidade que sai do umbral para encarnar. Mas eu imagino que na altura do campeonato espírita, nós já somos espíritas, então eu acredito que a gente tenha saído de alguma colônia espiritual. Qual? Não sei, nós vamos descobrir quando eu voltar para lá. Então, Dimas, Fábio, a Adelaide, Cavalcante e esqueci o nome da quinta pessoa. Eles são levados à vida espiritual, à casa transitória, que é onde acontecem os primeiros capítulos. Os primeiros 10 capítulos são na casa transitória, e o Jerônimo vai avisá-los do desencarne próximo. Eles não vão se lembrar de absolutamente nada. Mas é claro que muitos deles estão tão doentes que eles anseiam pela morte, pela diminuição da dor e do desconforto. E o Jerônimo vai dizer o seguinte, aliás, o André escreve que o Jerônimo foi rápido nas explicações, condensando o assunto em sentenças curtas. Por quê? Além do problema do tempo, da duração do atendimento, olha aqui, incapacidade mental dos beneficiários. Eles não têm uma compreensão normal. Mesmo espíritos com méritos de serem acompanhados no transe da morte, eles não têm um entendimento normal. 2 tinham um entendimento lúcido, só 2, Adelaide e Fábio, que eram os espíritas mais dedicados, que trabalharam muitos anos, então eles têm
uma lucidez pelo estudo, pela compreensão muito maior do que os outros. Mas os outros três não tinham capacidade mental para ficar ouvindo uma ladainha, um discurso do Jerônimo. E o que o esclarecedor tem que fazer, na condição de terapeuta, é falar menos, objetivamente e com frases bem curtas. Vocês viram aí nos exemplos que a gente deu. Porque eles não compreendem dissertações longas. Então, vem daí. E olha que esses espíritos nem desencarnaram ainda. Estão ligados à carne, fora do corpo, numa excursão até a casa transitória. Pelo espaço, eles vão até as regiões inferiores, e que começam aqui na crosta, mas a gente não sabe exatamente onde a casa transitória se localiza, até porque ela é transitória, ela muda de lugar a períodos regulares em função da centralização de vibrações negativas naquele local. Mas não vou entrar em detalhes, porque é muito interessante a gente estudar esse livro. Muito bem, então, jogo de frescobol, a gente só manda a bola boa, não é isso? É diferente do jogo de tênis, em que a gente quer derrotar o opositor. Aqui não se trata de derrotar, portanto, tem que ser bola boa. Boas perguntas, perguntas curtas, espera a resposta. Jogo de frescobol, você joga uma bola, não joga duas ao mesmo tempo, você joga uma e ela tem que ficar no ar. Então, espera-se que o oponente devolva a bola para a gente mandar de volta depois. Então, é uma fala de cada vez. É muito difícil para quem começou fazendo atendimento, falando um monte de coisas, mudar o comportamento. Precisa treinamento, tá? Eu mesmo tive muita dificuldade, porque eu aprendi falando um monte de coisas. E o tempo me mostrou que não é exatamente assim que a gente atende espíritos necessitados, tá bem? E muitas vezes a gente precisa aguardar a resposta. Às vezes o espírito não responde na hora. Então, vocês viram em algumas histórias um tracinho branco passando, esse monte de tracinho branco, né? Que é que o esclarecedor está pensando, né? E é a vez do espírito responder. Ele não respondeu, a gente espera ele responder. Tá? Ou respondeu, não ficou claro, a gente pode esperar uma segunda manifestação do espírito. Muito bem, eu vou contar uma história em que o espírito tem múltiplas necessidades. Porque eu falei de uma, a necessidade central. Mas vocês vão ver aqui que esse espírito tinha um monte de necessidade. E o pior, o esclarecedor não sabia o que fazer, né? Porque ele não encontrava brecha. Só quase no fim da conversa é que o próprio espírito dá a dica para o esclarecedor. E se essa dica tivesse vindo antes, o esclarecedor teria encerrado a conversa mais cedo. E essa história tem o nome de Só Mais um Favorzinho. Então, a comunicação começa assim. Olha, irá um pouquinho. Alguém entendeu o que foi dito? Deu para entender? Você pode me alguma coisa um pouquinho. Irá um pouquinho. Bem, o esclarecedor não tinha entendido, o que que ele fez? Ele fez o que todo mundo faria, não é isso? Eu não entendi direito o que você quis dizer. Procure repetir mais devagar e mais alto o que você disse. Tem uma interrogação que não existe aqui, tá? É ponto, onde tem essa interrogação é ponto. Me incomoda esquecer essas coisas. Eu não. Deixa eu corrigir já, tá? Pronto. Já compartilho com vocês. Então, aí o espírito fala assim: ele falou alto e devagar, quer dizer, eu falei muito rápido, mas ele falou bem devagar e alto, ou seja, continuei não entendendo nada, né? E aí eu chutei. Você quer que eu vire você um pouquinho, é isso? Ele tem algum problema, né? Qual seria? Por enquanto não deu para entender. Muito bem, vou fazer isso bem devagar.
Eu não sei o que é, né? Mas, enfim, vamos lá. Ele não fala nada e não sou eu que não estou fazendo virá-lo, ele não pode encostar no médium. Quem vai fazer isso é algum espírito do grupo, da equipe espiritual. Quando você estiver na posição, me avise. É uma técnica de transferência. Ele vai dizer que está bom, e não eu. Olha, está bom assim? Por quê? Pode ser que ele esteja se movimentando no leito, ou onde ele esteja, e, e a gente não sabe exatamente se terminou o posicionamento. Então, a gente pergunta desse jeito. Se a gente não sabe, quando você estiver na posição, me avisa. Tá? É uma, é um procedimento de transferência. É ele que vai dizer o que sente, o que vê e o que ele escuta. É sempre o espírito. Quando a gente faz isso, a gente fica seguro, porque é o espírito que responde, tá? Quando o esclarecedor faz uma afirmativa e aquilo não é correto, o espírito fica confuso, o médium fica confuso, ou a médium fica confusa e não sabe o que falar. Isso é muito chato. Então, a gente precisa se preocupar com isso, tá? O espírito não falou nada. Quando acontece isso, você volta a perguntar: então, está bom? Né? Assim, a gente não sabe, né? Que ele demorou para falar. Hum, hum, tan. Ele tem algum problema que não deu para entender exatamente o que é. Mas aí foi possível perceber que essa pessoa estava entubada. Essa pessoa é homem ou mulher? Faço ideia. Hum? Não dá para saber. Não dá para saber. Não dá para saber, tá? Mas deu para inferir o fato de que ela estava entubada. Você vai dizer assim, mas ela já não morreu, sua médica? Não foi internada? Aliás, não foi enterrada? Tá provavelmente já no caixão e foi enterrada. Como é que ela está sentindo o tubo se já tiraram? Ninguém deixa o tubo quando prepara o corpo para enterrar. Então, é a repercussão do problema no espírito. Ele fica com aquilo gravado, tá? Então vamos lá. Eu vou tirar o tubo bem devagar para não machucar. Ou seja, nós vamos tirar, agora não encosta no médio, porque também não existe tubo, né? Mas eles vão fazer com que ela sinta, os espíritos vão fazer com que ela sinta que o tubo foi tirado. E aí, ela está esperando, ele ou ela estão esperando, né? Quando você se sentir livre, me avise. É uma técnica de transferência, ela que vai avisar, tá? Ah, obrigada, doutor. Agora estou melhor. Aqui, o espírito confundiu o esclarecedor como médico. Isso pode acontecer. Não explica, porque senão vai demorar para explicar. Continua atendendo. Então, o que você mais precisa? Porque não era só tirar o tubo, né? Então, tem mais alguma coisa. Vamos saber o que que é. Doutor, estou me sentindo mais forte. Acho que o senhor trocou os medicamentos. Bem, aqui a gente tem uma de doutor. Sim, fizemos isso. E ó, para por aí. Frase curta. Confirma e espera o retorno. Doutor, eu gostei do senhor, mas do outro médico que vinha aqui eu não gostava. O senhor é muito simpático. Obrigado. E fica por aí, não entra em detalhes, espera a necessidade. Ele ou ela não falam nada, o esclarecedor espera, é um tempo de espera. Doutor, sim? Dá para o senhor fazer um favorzinho? Sim, claro. O senhor pode me encostar a cabeceira? Ou seja, ela estava num leito, não é? Ela estava de um jeito, pediu para virar, tiramos o tubo, ela sentiu bem e quis encostar a cabeceira. Ela não tinha forças, provavelmente, para fazer isso. Sim, vamos lá, bem devagar. Quando você estiver na posição, me avise. Assim está bom. E você não está vendo nada, mas é o Espírito que está dizendo que está bom. Não sou eu que estou dizendo. E não se toca no médium, são os mentores que fazem isso.
E aí o esclarecedor não sabe o que está acontecendo. Fala, Giancarlo. Ô, Américo, deixa eu perguntar antes que eu esqueça. Diga. Quando você fala ali que o espírito ele confundiu o esclarecedor com o médico, ele não poderia ter confundido com alguém do mundo espiritual que estava do lado dele, não necessariamente que ele estivesse confundindo com o médico, o esclarecedor? Não Isso poderia acontecer? pode Hã? acontecer, mas ele confundiu. Mas o espírito, ele confundiu como médico. Ele disse, doutor, será que ele sabe que está desencarnado? Não sei, não sei. Vamos ver. Até o fim da história, ele ou ela deve esclarecer, tá? Por isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente acha que até aqui nós não sabemos. E se a gente perguntar, mas você está vendo o espírito ou você está vendo a gente aqui na Terra? Não podemos fazer essa pergunta. Você tem que ir levando a história até você perceber que veio alguma informação, tá? Por aqui não dá para definir com que confusão ela está fazendo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Dá para o senhor fazer mais um favorzinho? Sim, claro. Eu estou me sentindo tão bem que eu queria sentar minha cama e colocar os pés no chão. O senhor me ajuda? Sim, vamos lá. Devagar. Ele não fala nada, ela não fala nada. E aí? A gente pode perguntar. E aí? Ah, está bom assim. E o que que fala? Não sei. Ah, muito tempo que eu não ponho os pés no chão. E o esclarecedor em dúvida, o que que ele fala agora? Doutor? Pois não. Dá para o senhor fazer mais um favorzinho? O que você quer agora? Eu queria tanto ficar em pé, mas não sei se aguento. O senhor me segura? Eu vou pegar você e ajudar. Me avise quando estiver bom. Quem vai pegar o espírito é alguém que tem a mesma densidade de perispírito que o doente lá. Assim, assim, não me solte. O que que fala para ele, para ela? Não sei. Doutor? Sim? Dá para o senhor fazer só mais um favorzinho? O que você quer mais? Eu estou me sentindo tão bem. Daria para o senhor andar comigo um pouquinho? Dá sim. Vamos lá. No seu ritmo. Bem devagar. Doutor, dá para pedir só mais um favorzinho? Dá sim. O que você quer agora? Dá para o senhor abrir a janela para mim? Vou abrir. Ah, que bom respirar ar puro. As necessidades são muito curtas, né? Fáceis de atender e a gente não sabe como é que encerra essa história aqui. Doutor, sim. Até agora você não me disse nada, mas eu estou tão bem que parece que estou curada. É verdade, você está curada. A dica era essa, eu podia ter falado isso lá atrás. Que maravilha, doutor. Ainda estava com dúvidas sobre como falar, mas a gente já tinha uma ideia. Doutor, o quê? Só falta o senhor me dar alta. Aqui é a dica, né? Eu não tenho autorização para fazer isso, mas a pessoa responsável pelo plantão vai chegar a qualquer momento para lhe dar alta. Enquanto isso, vou fazer anotações no seu prontuário. Ou seja, o esclarecedor chamou alguém para encaminhar. E tem que ser um doutor. E aí, vamos esperar. De repente ela, doutor, doutor? Sim. Chegou quem vem me dar alta. E é uma linda e sorridente doutora. E o que ela diz?
disse que eu estou de alta. Então vá com ela. O espírito é homem ou é mulher? Mulher. Eu dei a dica, né? Mas pelo texto, não aparece. Não aparece. Eu só fiquei sabendo que era mulher, eu desconfiava, mas só fiquei sabendo que era mulher quando a médium me falou. Que eu perguntei à médium: escuta, era homem ou era mulher? Aí sim. Giancarlo, diga. É, agora eu entendi a colocação da Carmen e com relação ao descritivo aí. O que que acontece? O espírito, ele está falando com o dialogador, com o esclarecedor, mas ele também está vendo o espírito, que Isso, é ele o que deve estar está vendo o espírito, que é fazendo o que está fazendo essa o movimentação, atendimento. exatamente. Então Isso, ele exatamente. vê, quem ele vê é o espírito, Isso. Eu mas dublo, eu estou dublando. isso, exatamente, porque a função do esclarecedor nesse momento é dar voz ao que a Isso, espiritualidade pode isso, estar fazendo. isso, perfeito. É isso mesmo. Eu não tinha entendido essa pergunta dela, desculpe. Mas é isso mesmo, tá? Muito bom, muito boa observação, gostei. Algo mais? Era isso. Só? Então, tá bom, então podemos ir em frente aqui. Compartilhar com vocês. Muito bem. Entrar na história e na cena, né? Aqui precisa tomar cuidado, porque às vezes a cena não é boa, né? Mas quando a cena é boa, fica na cena. Por isso que logo em seguida tem esse procedimento aí. Vocês estão vendo a tela? Sim. Isso. Então, você entra na história e na cena se a cena é boa. Se a cena é boa, fica na cena. Pode ser um palco, pode ser um jardim, pode ser um hospital, pode ser uma igreja, pode ser um templo budista, tá? Mas se, por exemplo, o espírito desencarnou no porta-mala de um carro porque foi assaltado e morto, ele quer sair do porta-mala. Então tem que tirar da cena, tá? Tem um jeito de fazer isso sem a gente errar no modo de atender, né? Porque ele precisa dizer que ele está no porta-mala, porque senão a gente não sabe onde ele está, não dá para tirar de alguém de um lugar aquilo que a gente não sabe, né? A gente pode falar que vai tentar uma abertura, mas sem falar se é porta, se é porta-mala, porque a gente não sabe onde é que ele está. Então, até nisso a gente tem que prestar atenção. Eu vou contar agora a história do Pat Adams. Vocês conhecem o filme O Amor é Contagioso. O Robin Williams faz o papel do Pat. Pat é um apelido que ele ganhou no filme. Foi real isso. Ele devia ter problemas mediúnicos e não sabia o que era isso. Acabou achando que estava ficando louco. Ele mesmo se interna num hospital de alienados mentais. Ele mesmo faz isso. E lá ele percebe que ele ajuda muito as pessoas, porque ele tem muito boa vontade. PET que significa curativo. Ele pôs um band-aid no braço de uma pessoa e aí ele começou a se chamar Pat Adams, né? Mas o nome dele não é Pat, tá? Muito bem. Então, nós vamos ver uma cena do filme. Quando ele se interna, ele é colocado com um outro paciente que já estava internado porque tinha esquizofrenia. E o esquizofrênico vê coisas da própria mente. Pode ser mediunidade? Até pode, mas às vezes são construções mentais do próprio espírito. E às vezes as duas coisas. Acontece que, no caso aqui, o colega de quarto via esquilos e ele tinha medo de esquilos, né? Então vamos ver a cena. Se o volume estiver muito alto, vocês me avisem, eu abaixo aqui, tá?
O nome do paciente é Rudy. Rudy, stop. You're throwing off my rhythm. Please. I have to go to the bathroom. Then go. It's right over there, 15 feet away. I would, but What? The squirrels? How many? there's only one just now. You can't go to the bathroom because of one squirrel. If I get off the bed, he'll get the others. Oh, Rudy. That's not the point. They're squirrels. Squirrels, Rudy. They're one of the most amiable creatures on the planet. Oh, no, they're not. On the list of hostile predators, they're right above the bottom, just above baby chicks and slugs. Do you think? Rudy, come on, I'll take you. Don't move. What? Don't move. Another one? It's on the end of your bed, on the rail. Be careful, it's gonna jump. There's one! At the end of the bed! Bang! No, we're gonna drop the sprinkler! By the door! By the door! By the door! By the door! Get me out of the bathroom over here! Bathroom! 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 We need more cover! They're coming from the bathroom! Gotta cover me! On the floor! On the floor! We need the floor! We need the floor! Get down! They're gone. I think it's safe to go to the bathroom, Rudy. Come on. No, it's too risky. Not when you have this. A bazooka. Yeah. Load. Deu para ficar claro que ele entrou na cena. Ele entrou na história do esquizofrênico e conseguiu, porque ele não ia ao banheiro fazia um dia e meio, com medo de esquilo. Então, ele entrou na cena e ele percebeu que ele pode ajudar as pessoas. Tanto que ele sai do hospital e vai fazer medicina, porque o médico que atendia no sanatório era péssimo. Essas cenas no hospital são muito interessantes, né? E foi daí que nasceu a ideia de fazer os Doutores da Alegria, trabalhar com humor no hospital, né? E trabalhar. O Pet criou um hospital e quem fez o filme disse que prometeu alguns milhões de dólares para ajudar na construção do hospital. Ele nunca viu esse dinheiro. Nunca viu esse dinheiro. E lá no hospital, todos os médicos, enfermeiros e profissionais da limpeza ganham a mesma coisa. Na época, quando ele foi entrevistado aqui pelo Canal 2, aquele programa que o sujeito fica numa cadeira de rodízio, entrevistado por um monte de gente, Roda Viva, isso. Ele foi entrevistado, essa entrevista existe no YouTube, ela deve estar lá ainda, e ele disse que os médicos ganhavam a mesma coisa que o faxineiro, $300. E tinha fila para querer trabalhar com ele. Idealistas da medicina. Idealistas. Todo mundo ganha a mesma coisa. É difícil ir trabalhar numa condição dessa, para quem precisa ganhar a vida, tem família grande, mas tinha gente que fazia fila para trabalhar lá, pelo ideal de servir, né? Muito bem. Vamos continuar compartilhando aqui. América. Diga. A Walter aqui no fundo.
Pois não, Walter. Uma coisa curiosa aí nessa cena, que eu acho que a gente deveria destacar, ou pelo menos me chamou a atenção, é assim, esquilos, criaturinha fofinha, bonitinha, maravilhosa, mas para o outro é um monstro. Então, assim, a questão de observar que para o outro é um monstro, é medo, e a gente tem que respeitar esse medo, por mais infantil que o seja. Perfeito, muito boa observação, Walter. Aliás, eu passei por uma situação dessa, não no sanatório, mas eu estive nos Estados Unidos, na Disney, e tem esquilinho para tudo quanto é lado. Então, eu e minha esposa não quisemos ir naquela montanha-russa com a filha, o marido e o neto, e ficamos ali comendo pipoca, e aí apareceram 3 esquilos. E a gente dando pipoquinha, jogando no chão, até que um pulou no meu colo. E o bicho quis pegar o pacote todo e meteu a unha na minha mão. Então eu tenho medo de esquilo também. Esquilo é perigoso, viu? O bicho tem uma unha e tem uma gana de comer, ele acha que sei que tem que dar. Então, quando tiver com esquilo por perto, joga a pipoca, joga o milho, joga qualquer coisa, o amendoim, que eles são atrevidos. Então, vamos lá. Mas muito boa observação, viu, Walter? Muito boa. Verificar se há deformação no perispírito, né? Mas se a gente não pode perguntar, você tem alguma deformação aí? Por quê? Porque aí eu estou dizendo que eu não estou vendo o sujeito. Se o sujeito tem uma deformação no corpo, e eu não devo dar bandeira para dar a ideia de que eu não estou vendo o sujeito e quero ajudar, quem tem que avisar isso não é o espírito, hein? É o médium, através de sinais. Nós vamos ver isso quando o espírito não consegue falar, e é o médium que ajuda a fazer o sinal. E é claro, quando a gente aprende os sinais, mesmo que o espírito fale e tenha uma deformação, o médium avisa o esclarecedor que ele tem uma deformação. Só que não dá para avisar onde é, porque pode ser no pé, na mão, no dedo, no rosto, na orelha. Então, a gente precisa tomar cuidado quando vai falar sobre isso. Existe uma técnica, né, um procedimento para evitar dizer onde é a deformação, né? Por exemplo, parece que você tem um problema orgânico, né? E aí espera ele falar. Quase sempre é suficiente para ele disparar o que ele está sentindo. Muito bem. Às vezes é preciso verificar se ele está percebendo alguma coisa ou não. Então, fique atento para ele dizer, não a gente dizer, tá? E sempre transferindo para o espírito dizer o que ele ouve, vê e sente, né? E às vezes ele nem vê, nem ouve, nem sente. Então é preciso dilatar percepções se necessário. Quem faz isso é mentoria. Onde é que a gente tem esse exemplo? Dilatação de percepção é um trabalho da mentoria. Então vamos lá. Missionários à Luz, Adelino, Raquel e Sigismundo, é um triângulo amoroso mal resolvido, capítulos 12, 13, 14 do livro Missionários da Luz, terceiro livro da série André Luiz, produzido em 1945. Muito bem. Adelino foi morto por Sigismundo para que Sigismundo ficasse com Raquel. E o pior é que também a Raquel não ficou com Sigismundo. O Adelino morreu, virou obsessor do Sigismundo, ele passou uma vida infernal, obsidiado, chegou à vida espiritual. Raquel, Adelino, Sigismundo foram parar nas regiões umbralinas e, passado algum tempo, foram recolhidos. Foram levados para nosso lar e lá eles se entenderam. Sigismundo reconheceu a falha com o Adelino e se propôs a reparar isso, né? Então, ele não vai ser necessariamente morto pelo Adelino para passar pela situação. Ele vai nascer como filho para melhorar a relação. Essa é a misericórdia da providência superior, sempre sugerida pelo Criador. A gente pode aceitar ou não. No caso aqui, os 3 aceitaram. Muito bem. Adelino e Raquel nascem em famílias diferentes. Lá na frente, na mocidade,
ou no escurinho do cinema, ou na Praça da Matriz, eles se encontram, casam-se, têm um primeiro filho, o Joãozinho, e quando chega a época de Sigismundo renascer, o segundo filho, os filhos são levados muitas vezes com antecedência para o ambiente familiar, para se adaptarem aos futuros pais. Sigismundo já estava fazendo isso, e o Adelino, fora do corpo, via um sujeito dentro do quarto dele, que ele não entendia o que era, achava que podia ser um bandido, que podia matá-lo, porque foi exatamente isso que aconteceu, e isso está na energia que eles trocam, né? Porque um foi vítima e o outro foi o algoz. E ele não lembrava de absolutamente nada da outra vida, mas ele não estava dormindo direito. Então ele não queria um segundo filho de jeito nenhum. Não estava dormindo bem, ia trabalhar cansado, chegava mais cansado ainda, não dormia de novo e assim vai. Até que alguém pede ajuda do Alexandre, que é o mentor do livro, e o Alexandre entra nessa história e vai até a casa de Adelina e Raquel e ajuda-os com uma prece a sair mais rápido do corpo. Então, da esquerda para a direita, Adelino, corpo de carne. Raquel, corpo de carne. Fio de prata ligando o alto da cabeça, que não está bem no alto. Uma falha do desenhista, do desenho. Aqui Adelino em perispírito, aqui Raquel em perispírito, aqui a mãe de Raquel, e ela vê a mãe de Raquel. Vejam, o quarto é o quarto do casal. Estão no quarto do casal Raquel, a mãe, o marido, Alexandre e André, que acabavam de fazer uma prece. Raquel só enxerga a mãe. E Adelino não enxerga nem a esposa. Nem a esposa não enxerga, quanto mais os espíritos que estão ali. O único espírito que ele consegue enxergar é Sigismundo, quando Sigismundo, a pedido de Alexandre, entra no quarto. E ele quer fugir, voltar por corpo, porque acha que ele é bandido, né? Essa explicação é muito interessante, porque ele não lembra do passado, mas a energia do medo está ali, sendo trocada entre os dois. E Alexandre precisava ser visível, então ele melhora as percepções visuais e auditivas do Adelino. E, em seguida, depois de ver Sigismundo sem auxílio de absolutamente nenhuma percepção, ele enxerga e ouve Alexandre. E o Alexandre fala para ele: ô Adelino, você está com medo de quê? A cara do Sigismundo aqui, ele está com mais medo de você do que você dele. E depois acontece uma cena interessante, que Sigismundo se ajoelha e pede perdão ao futuro pai, antigo rival. O Adelino não entende nada, mas a partir dali ele achou que aquele cara não era um bandido e aceita aquele espírito. Volta para o corpo, dorme maravilhosamente bem e aí pronto, aí realmente ele fica bom, né? Não tem mais medo de sair fora do corpo durante o sono. E aí pinta um clima e Raquel e Adelino têm o Sigismundo. Tá? Então, isso é dilatação de percepções, feito pela mentoria. Por que precisa isso? Lá no livro dos médiuns, não sei se eu já mostrei essas imagens aqui, ou essa imagem, o Kardec vai dizer que a densidade do perispírito varia conforme os estados dos mundos. Em um mesmo mundo, varia de indivíduo para indivíduo. Ou seja, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem o espírito vai ver, quem o espírito vai ver. Porque pode ser que no primeiro instante ele não tenha a visão do espírito que está na frente dele, a menos que esse espírito se adense. Nós vamos ver em breve a respeito disso, né? Como é que a gente consegue isso, né? Porque o perispírito tem diferentes densidades, né? E é curioso isso, porque tem uma frase do Leon Denis
que não dá para a gente improvisar a densidade do perispírito na hora da morte. Quando chegar na hora, a densidade já está definida. É ao longo da jornada que a gente melhora a densidade na medida do nosso desenvolvimento moral. Então, não dá para improvisar uma situação melhor na última hora antes de partir para o outro lado, né? Muito bem. Um outro exemplo está no livro Entre a Terra e o Céu. Clara era a primeira esposa de Amaro. Desculpe, Clara é uma mentora da vida espiritual. Odila é a primeira esposa, já falecida, e Zulmira é a segunda mulher de Amaro. Então, há uma prece refratada feita pela filha do Amaro, que também saiu do nosso lar. A prece é coletada em nosso lar, que administra os tutelados na terra, e o Clarencio é o tutor dela. E por isso que ele está na história como mentor. E a prece era justamente pedir porque a Zulmira estava sendo obsedada pela Odila. Muito bem. Então, o Clarencio vem com o André Luiz e com o Hilário Silva até a casa de Amaro, e Zulmira, agora, sua segunda esposa. E quando entram no quarto, a Odila estava lá, criando laços obsessivos com a Zulmira. E a Zulmira não tinha, aparentemente, nenhuma doença. Ela tinha uma obsessão, né? Mas não tinha força. A Odila sugava as energias dela. E o Clarencio levou a Clara para fazer o trabalho, né? De quê? De melhoria de percepções. Então, só ela aparece para Odila. Só ela. E por que que os três marmanjos aqui não aparecem? Porque não tem nada a ver com a história. Apesar de eles terem a ver com o Clarencio, que é esse do meio, né? Esse aqui é o André, esse aqui é o Clarencio e esse é o Hilário Silva. Se eles aparecerem, a conversa fica constrangedora. Três marmanjos aqui, né? Os três de bigode e a Clara também. Então, ela só densa o perispírito dela e melhora a percepção para enxergá-la, para Odila enxergá-la. E ela consegue esclarecer esse espírito sem necessidade de levar em reunião mediúnica, ou seja, não somos dispensáveis. Mas se a gente tiver boa vontade, no dia e na hora certa, estivermos em reunião, os espíritos vão aproveitar a nossa contribuição. E, é claro, nós vamos aprender muito. Esses dois exemplos são de melhoria de percepções visuais e auditivas, porque a Clara vai conversar com a Odila. E numa conversa simples e objetiva, ela convence a Odila a se afastar de Zulmira. Leia o livro. Muito bem, então, às vezes na conversa, a gente precisa que alguém entre na cena. Não é a hora de encaminhamento, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E às vezes o espírito não tem percepções. E vamos falar finalmente de ambientação fluídica, que também é um trabalho da mentoria. Vamos ver o que é isso, tá? Eu já falei aqui que o espírito pode estar em três situações: no tempo e no espaço do esclarecedor, no tempo e no espaço dele, da mente dele. Ele está lá na reunião, ele está no transe mediúnico, muitas vezes. Eu lembro de pouquíssimas vezes em que o espírito não estava presente, estava conectado com o médium, e que não estava presente, dito isso pelo médium. Isso pode acontecer, mas normalmente ele está na reunião, só que na mente dele ele está em outro lugar, no espaço dele, espírito. E uma terceira opção é em local ambientado pela mentoria. Vamos ver de onde a gente tirou essa maluquice, tá? Está no livro Instruções Psicofônicas, psicografado pelo Chico. Aliás, não foi psicografado, foi psicofonado pelo Chico. Esse livro e Instruções Psicofônicas e Mensagens do Grande Além, as comunicações finais da mentoria foram gravadas. Gravador. Os dois livros foram feitos com gravações. Era em 56, foi quando eu comecei a usar gravador também. Eu conheci um gravador de marca Geloso, não sei se
se alguém conheceu. Eu conheci o Geloso. Era esquisito porque a gente achava que não era a gente falando, mas era. E por que que a gravação fica diferente da voz da gente? Porque a nossa cabeça é uma caixa acústica. Então a gente ouve a nossa voz repercutida nos ossos do crânio, nos ossos da boca, nos ossos do nariz, do ouvido. E por isso que é muito diferente. Muito bem, voltemos à nossa história. Ambientação fluídica. Às vezes o espírito precisa disso. O capítulo que eu recomendo vocês estudarem é o 44. Arquitetos espirituais. Se tiver algum arquiteto aí, está com emprego garantido na vida espiritual. Doutor Efigênio Vitor, médico na Terra, na mensagem que ele deixou no dia 13 de janeiro de 1955, o livro sai só em 56, com 2 anos de comunicações finais da mentoria. Muito bem. Ele vai escrever o seguinte: onde tenhamos uma agremiação ou associação, ele usa agremiação, mas é uma associação. Está dito aí que é organização espírita, agremiação espírita? Não. De pessoas com fins determinados. Que fim, Américo? Qualquer fim. Um grupo de espíritos encarnados reencarnam para desenvolver determinado trabalho. Qualquer trabalho. Existe na atmosfera ambiente um centro mental definido para o qual convergem todos os pensamentos dos encarnados e dos desencarnados que se associam àquele trabalho que foi combinado na vida espiritual. Pode ser um escritório de advocacia, pode ser uma grande empresa automobilística, pode ser qualquer coisa, até um centro espírita. Então, repare que ele fala aqui pensamentos, né? A gente colocou essa imagenzinha para dizer, dar uma ideia, né, de que o pensamento é matéria. A gente comunica a matéria ambiente, dá qualidade e estado a essa matéria. Tá? Então, ele continua dizendo que existe um fulcro para onde toda essa matéria mental se localiza e centraliza. Nós vamos saber por quê. Como é que é esse fulcro? Eu não sei, mas tem. Esse centro, não é o centro espírita, esse centro que recebe a contribuição mental de todo mundo, abrange um vasto reservatório de plasma sutil, de que nos servimos para a extração de recursos imprescindíveis à criação de formas pensamento. Isso vale para qualquer empresa, a gente pode falar melhor depois disso. Mas para a criação de formas pensamento. Vamos lá. E aqui, por exemplo, é o mesmo fulcro cedendo a matéria que foi aglutinada. Para que serve isso? Assim constituem-se entidades e paisagens. Como assim entidades? Vamos lá. Telas e coisas semi-inteligentes. Já viram falar de inteligência artificial? Isso, vamos lá. Com vistas à transformação. Opa, transformação do quê? Dos companheiros dementados que tentamos socorrer. Aqui ele está falando de centro espírita. Tá? Muitos enfermos desencarnados, para se recuperarem, precisam receber a ajuda de imagens vivas, entre aspas. Não são imagens permanentes, são temporárias, mas que têm vida. Você olha assim, parece que tem uma casa aqui. Eles fazem uma casa, se precisar. Sobre as impressões vagas e descontínuas que possuem. E por que eles são obrigados, às vezes, a fazer isso, os arquitetos? Esse auxílio especializado requer arquitetos espirituais que consultam com antecedência as reminiscências dos comunicantes. Eles sabem tudo de quem vai se comunicar. Estudam, observando-lhes o passado, os labirintos psicológicos. Eles sabem tudo do espírito que vai se comunicar. Estou falando de um centro espírita sério. Eu sei que vocês são sérios, então. Para criar temporariamente painéis vivos. Temporário, criação temporária. Capazes de conduzi-los à mudança mental. Olha só.
Então, eles podem estar num ambiente feito só para eles. Assim surgem nos trabalhos referências a jardins, templos, hospitais, escolas, oficinas, fontes, lares, através da qual se põe mais facilmente ao encontro das palavras do esclarecedor. Porque o sujeito fica ambientado. Aquela senhora que estava entubada saiu do hospital faz tempo, ela não está mais no hospital, mas ela estava acolhida num leito que parecia o hospital. E eles devem ter feito de tal sorte que era muito parecido ou igual ao leito que ela estava, para ela não sentir a diferença. Que os arquitetos têm essa preocupação. Porque senão ela vai, escuta, mas quem me tirou do hospital? Eu estou no outro hospital aqui. Eles cuidam disso. Olha só. É assim que as forças mentoneuropsíquicas. Agora ficou difícil de explicar, mas é um monte de coisa que a gente não sabe exatamente o que é, que está ligado à mente, à nossa neurofisiologia e ao nosso psiquismo. Essas forças podem revitalizar. Ele não disse que revitaliza, ele disse que podem revitalizar. O quê? A visão, a memória, a audição e o tato. Ô, Américo, por que o paladar não está aí? Porque ninguém vai oferecer um cafezinho para o espírito. Tá? Dos espíritos sofredores. O doutor Efigênio Vitor assina embaixo. A mensagem é mais longa e merece estudos. Tá? E aí, passeando na internet, a gente descobriu um filme que fala de construção temporária, feito por um arquiteto. Vamos ver como é que é isso. Depois a gente comenta. Fiquem atentos aos detalhes, hein? Vou fazer perguntas. Arquiteto espiritual, desencarnado.
vai chegar uma pessoa muito querida dele, que está em coma, vai sair fora do corpo e entrar em contato com essa realidade, entre aspas, viva. Quais foram as percepções que foram dilatadas? Eu acho interessante que mostra exatamente aquilo que a gente vê nas reuniões mediúnicas, quando o espírito está ali, dizendo que está em certo lugar, está fazendo certa coisa, estou embaixo do carro, estou... Que nem semana passada, um dos nossos médiums estava descrevendo a cena de uma casa que foi demolida. É a situação mesmo. Embaixo dos escombros,
a família Não, dela. normalmente os arquitetos não fazem uma coisa ruim, eles fazem uma coisa boa para ambientar. Aí ele deve ter desencarnado no escombro mesmo, né? Alguma coisa parecida. Aqui ele Mas é a fez uma matéria rua mental inteira. dele que É, criou essa situação. que não precisa ser necessariamente feita pelos construtores, né? É dele Sim. mesmo, né? E aqui os construtores fizeram, quer dizer, o construtor, né, fez uma rua inteira, né, para ambientar. Mas eu perguntei quais foram as percepções que vocês perceberam terem sido dilatadas. Ah, sim. Pode falar, Luciano. Ela deixa bem claro, né? Quando ela escuta o barulho da fonte, da água, né? Isso, E o olfato também, ela sente o cheiro do ar, do ambiente, que remete a algum passado deles, né? isso, O isso. tato, porque ela consegue tocar, Ela toca é, uma, e é um tudo muito apoio ali, né? delicado, né? Ele fez de uma forma que arremeteu mesmo a um passado, a uma memória boa, porque ele quis Isso, trazer esses momentos de satisfação para ela, né? isso. Então, muita coisa ali mostra a boa intenção dele, né? Toda essa vontade. Então, acho que um arquiteto, para ele construir, ele tem que estar totalmente envolvido também, né? Será que é isso? Em termos de Porque percepção, você lembrou bem. Ela ouviu a fonte, né? Depois ela tocou uma divisória que estava ali separando a calçada da rua, né? Depois ela cheirou a flor numa vitrine, ela olha demoradamente numa vitrine, portanto ela melhorou as percepções visuais e, de modo geral, ela estava vendo a rua inteira, né? Que mais? e sobre o arquiteto estar envolvido com a realidade, né, do espírito que ele vai envolver, que vai Do problema, receber. que ele quer ajudar, né? Isso também é o que mostra, né? Tem que ser alguém ligado. Que conhece a história. Não precisa ser Ah, alguém, ah. necessariamente alguém ligado, mas que conhece a história, né? Mas os arquitetos, eles são um tipo de trabalhador, é isso? Eles Um têm, tipo eles de têm que ter trabalho. essa habilidade desenvolvida, é Tem. isso, né? Eles Ah, consultam os labirintos psicológicos para entender qual é a melhor imagem. é essa capacitação que ele tem que ter, então. Exatamente. E eles fazem parte da nossa equipe de trabalho nas reuniões, é isso. Eles podem fazer. Quando tem um caso que eles precisam Uma ambientar, eles são necessidade. convidados a trabalhar lá. Ou estão sempre lá e fazem outras coisas quando eles não têm que criar nenhum ambiente, né? Outra coisa que vocês repararam, o que mais? Ele não Mas, mostra Diga. Fala, Walter. perdão. Diga. Assim, acho que uma percepção que foi despertada ali pela moça, que foge dos nossos cinco sentidos, é o sorriso, né? O sorriso é a expressão de alguma coisa boa que ela resgatou, que ela trouxe, que ela Isso, pegou, que ela coisou. Então, isso, eu entendo que, de repente, o objetivo de toda essa criação é justamente esse resgate. Estou isso. correto na minha interpretação? Não, está correto. Além de melhorar os sentidos, né, aquilo era um lugar conhecido, porque ela sorriu para o lugar, ou seja, ela está se lembrando de alguma coisa que se passava naquela rua, né? Então, melhora os sentidos e também deixa essa alegria, né? Era esse o objetivo do arquiteto, né? O que mais? É A parte engraçado que da. você percebe que ele fica preocupado com uma região que ele não pintou, que ele não coloriu, e preocupado se ela vai enxergar aquilo, e na verdade a percepção dela está mais no próximo. E aí ela foca naquela flor que é o que ele gastou mais tempo fazendo, e ele Isso. perde esse tempo fazendo porque ia remeter a algo que é muito Bem íntimo forte. dela. Isso. Mas aquilo que estava desaparecendo, não é que ele esqueceu de pintar, porque ele lembrou de pintar aquilo que faltava. É que uma construção temporária, depois ela se desmancha e volta para o fulcro. Vocês perceberam que ela voltou para o fulcro?
Não tem a tirada do fulcro, porque ele faz assim com a mão e abre um paralelepípedo grande, né? E aumenta aquilo, né? Mas isso não tinha no filme. É que ele não sabia do seminário, senão ele tinha feito saindo do fulcro a matéria. E a matéria é comandada pelo pensamento, não é com a mão, né? Mas vocês viram a matéria voltando para o fulcro. Tem até um centro onde a matéria se aglutina ali depois. Exatamente isso. A única coisa que está errado aí é a flor, que era temporária, e ele pôs no copinho. Aí, não, aí tem que ser transporte. Ele tem que pegar uma flor da natureza e colocar no copinho. Mas fora isso, é construção temporária. Eu tenho mais uma dúvida aqui, Américo, com Pois relação a não. essa matéria-prima, essa energia que É. ele utiliza para criar tudo isso. Qual que é a fonte dessa energia? São A os mente, médicos? a matéria mental. Qualquer pensamento que a gente faz, matéria mental. Está dito lá na mensagem. Depois eu sugiro que vocês estudem o capítulo 44. Né? É um plasma sutil, é um reservatório de plasma criado pelas nossas formas de pensamento. Então, tudo que a gente pensa durante o dia, no trabalho, vai para lá. Lá dentro da casa espírita, tudo que é pensado lá vai para esse fulcro. Tem que tomar cuidado com o que pensa, né? Porque o bonitinho é lindo e maravilhoso, né? Agora, se trouxer o que eu sou mesmo, Exatamente. Jesus. Mas no centro espírita, normalmente eu virava santo quando entrava no centro. Quando sai é que é o problema. A gente vira santo no centro. Perdão. Estão perguntando aqui, Sucena, se a gente consegue buscar isso na internet, ou esse filme, né? Consegue? Em algum lugar. Tem um título. Tem o título, anotem aí. Deixa eu colocar no, no, no WhatsApp do Giancarlo aqui, que já. World Builders, construções mundiais. World Builders, Builders. Depois vocês procurem aí, tá? Tem que ser no plural, não pode ser builder, tem que ser builders. World Builders. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, eu vou entrar na internet aqui e vou compartilhar a imagem, aliás, vou entrar no YouTube, isso está no YouTube, tá? Eu vou usar aqui o termo World Builders. Já está aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês a tela agora, para vocês vão ver. Vocês vão ver, inclusive, o nome escrito em inglês, né? World Builders, tá vendo? Aqui em cima, tá? Deixa eu ver se o vídeo está aqui. World Builders, talvez seja esse junto aqui. Peraí. World Builders. Ixi, não estou achando. Talvez em vídeo lá em cima. Vídeos, desculpe. Isso mesmo. Cuidado que pode vir alguma besteira aí, que a gente nunca sabe na internet o que é que vem. Então, é no vídeo. Deixa eu separar de novo, que eu lembro de usar separado. World Builders. Aqui. World Builder. Só que ele parece quando você põe World Builders, tá? Aí. Olha aí. Só que a música é diferente, né? World Builders. Tá? Eu mandei no WhatsApp do Giancarlo o termo World Builders, né? É claro que não tem a mesma música. Eu editei com a música do filme Inteligência Artificial, que é do John Williams, né? Então ficou. E ela dá certinho no filme. Parece que foi feito para a cena. Coincidência. Mera coincidência. Eu tinha acabado de achar
esse texto. Eu lembrava do texto, mas não sabia onde estava. É um sufoco quando a gente não anota. Aí eu lembrei que devia estar num desses livros, que eu lembrei do Dr. Efigênio Vitor ter várias mensagens nesses dois livros. Aí, pronto, quase que em seguida eu entro na internet e aparece o filme lá. Quando eu vou assistir, eu só tive que editar um pouco, porque ele tem algumas partes que não interessam, né? Eu editei. E aí ficou legal, né? Muito bem. Já está quase na hora, mas dá para contar a história do caboclo, tá? Que, por sinal, é um caso em que foi ambientado. Vocês vão saber por que foi ambientado no final, tá? Tá bom? Então vamos lá. Caso real que a gente viveu, tá? E que chama 2D de prosa. Então vamos lá. Eu estava sentado do lado da médium, entra em transe e de repente ela fala isso aqui. O espírito fala: Ei, moço, só por essa pequena frase vocês fazem ideia do tempo que faz isso. Aí eu falei: Sim, ou seja, continua. Prioridade é a fala dele, não a minha. Se não se importa, puxa a cadeira e senta para nós tirar 2D de prosa. Caboclo da zona rural, né? Agradeço o convite. Ponto. Vamos ver o que que ele fala. O moço pita? Não, não pito. O moço então não sabe quanto é bom. Mas eu não tenho esse costume. Ou seja, sai de lado com essa história, não entra nessa conversa, né? Então, já duas vezes ele pergunta a respeito disso, tá? Aí ele voltou, ele insistiu, mas esse fumo é dos bons. Lamento, mas eu não tenho esse hábito. Então, se é assim, me diga que veio, ou seja, o que você está fazendo aqui, de onde você saiu, ele não estava entendendo, que apareceu alguém e começou a falar com ele. Primeiro que ele que viu, né? E ele que chamou. Ei, moço, eu faço parte de um grupo. Foi o jeito de falar, porque quando você diz que faz parte de um grupo, dá a chance de você chamar alguém do grupo, que pode ser que está do outro lado, que percorre essa região, porque a gente não sabe onde ele está. Faço parte de um grupo que percorre essa região à procura de pessoas que precisem de alguma coisa. É uma fala grande, eu confesso que essa frase é grande. Mas não me ocorreu nada mais curto. Pois então o moço perdeu a viagem. Ué, perdeu a viagem por quê? Sabe? Não sabe? Pergunta. Por quê? Estou precisando nada, não. Ele era engraçado falando. Bem, então quem sabe o senhor não conhece alguém que precise. Tem que botar alguém nessa história que precisa de alguma coisa. Ele vai dizer, moço, faz tempo que não passa ninguém aqui, não. E agora, o que que fala? Bom, resolvi colocar alguém na história. Eu acho que vem vindo alguém nessa direção. Tô vendo, não, moço. Eu brinco no seminário presencial que eu olhava assim para cima. Põe alguém logo nessa história, porque não sei o que falar. Apure a vista, pois parece que é alguém. É mesmo? Não é que vem vindo alguém? O senhor tem ideia de quem seja? Ô moço, minha vista não é tão boa quanto a sua. E hoje eu teria dito a ele, e agora a minha também não é tão boa quanto era. Deixa quem for chegar mais perto. Está bem, vamos aguardar um pouco. Aí você espera, tem a vez dele falar, então você espera também. Nossa, moço! E foi? É minha mãe. O senhor está assustado por quê? Como se a gente não soubesse. É que ela já morreu. Isso lhe diz alguma coisa? O moço está querendo dizer que eu morri também? Não, porque ninguém morre. Então o que acontece, moço? A morte só nos muda de lado. Agora você e sua mãe estão no mesmo lado. E o que eu faço agora?
Vá com ela, vocês têm muito a conversar. Interessante aqui que quem entrou na história foi alguém que já morreu. E quem tomou essa decisão não foi esclarecedor. O esclarecedor não chamou a mãe, falou que vinha vindo alguém. Quem decidiu pela presença da mãe foi a mentoria. Então, de alguma forma, eles acharam que era interessante a mãe entrar na história para dizer que ele tinha morrido também. Mas ao final é que a gente percebeu que aquilo era uma construção temporária, porque eu perguntei à médium, nossa reunião é às 20 horas e 30 minutos, e aí isso aconteceu lá já pelas 9 horas, 9 e pouco, ou seja, em São Paulo, escuro, seja no inverno, seja no verão, está escuro. Né? Aí ela falou que ele estava na varanda da casa dele, era uma casa pobre, uma casa de caboclo mesmo, que mora na roça. Havia na frente um gramado, umas moitas assim do lado, lá mais profundo tinha árvores, como se fosse um pomar. Lá embaixo dava para ver um riozinho, né? E ela aí falou, mas e o sol estava ainda alto, quase no poente. Mas a nossa reunião é à noite. Ah, e ele estava numa cadeira de balanço picando fumo. Lembra da caixa de rapé que o Kardec conta a história no Livro dos Médiuns? Então ele estava picando fumo. Tá? Provavelmente matéria mental dele pensar muito naquilo, ele acabou formando um rolo de fumo e um canivetinho. E aí ele ficou picando fumo. Por isso que ele ofereceu uma hospita. Não. Ah, o senhor não sabe quanto é bom. Tentou me convencer, dar uma pitada. Coisa de caboclo mesmo, né? E quando a médium falou que ele estava na cadeira de balanço, e era dia ainda, né? Era fim de tarde. Vocês viram que o arquiteto espiritual mexe lá numa rodinha para estabelecer a posição do Sol? Até isso, né? Os arquitetos espirituais devem fazer. É um cuidado, um requinte de cuidado, isso é amor ao semelhante. É amor. Tratar com amor, cuidando nos pequenos detalhes de cada fala. Cada fala. E aí a médium confirmou que ela se sentia dentro da casa também. Ela via a cena como se fosse com os olhos dele, porque ele estava justaposto quase ao corpo dela. E os espíritos fizeram aquela estrutura em 3D, e ele estava vendo o cenário da casa que era dele. Porque se ele fosse lembrar da casa, a pessoa está em desequilíbrio, desencarna, ela não consegue fixar na mente, né? Então você precisa criar alguma coisa fixa por algum tempo, por isso as imagens vivas, entre aspas, para melhorar as percepções mentoneuropsíquicas, que melhoram a visão, a audição, o olfato e o tato. São 21 horas e 2 minutos na Grande São Paulo e na Grande Jacareí. Ô, Américo, para você pensar para a próxima semana, o que Sim. aconteceria se você aceitasse o pito? Mas você responde não. na próxima. Não precisa ser hoje, não. Tá bom. Não dá para imaginar. Primeiro porque eu não fumo, né? Nunca fumei na vida. Aliás, só experimentei uma vez e nunca mais, né? Mas não dá para brincar com isso, né? Eu não quis brincar, porque desvia a atenção. Então, logo na primeira frase que eu disse que não era para aceitando, né? O cigarro de palha, que é uma coisa típica do caboclo, né? Pegar a palha de milho, cortar o fumo em pedacinho, enrolar, acender e fumar. É mais barato. O sujeito planta milho, fumo, acho que ele tem que comprar, né? Mas e logo na primeira frase, quando ele perguntou, então me diga que veio, ou seja, o que você está fazendo aqui, que você não está querendo fumar?
Aí eu disse, olha, eu faço parte de um grupo que percorre a região procurando alguém que precise de alguma coisa. Eu nem falei que coisa que era. Ele falou, você perdeu a viagem. Tá bom, então o senhor conhece alguém? Não, porque faz tempo que não passa ninguém aqui. Ele não sabia que tinha morrido. Mas ele sabia que não passava ninguém mais lá, porque ninguém vai ver morto sentado na varanda, picando fumo. É, muito bem. O interessante também é que a gente tem que levar em consideração algo que você mesmo já falou, a gente costuma colocar sempre também, que é nem sempre, ou na maioria das vezes, não foi ele que veio. Somos nós que estamos indo. Nesse caso aí, Isso, exatamente. É. você Já pensou se eu falo vai. para ele, se eu falo para ele, seja bem-vindo? Mas é o senhor que está chegando. Exatamente, a mesma coisa, exatamente. Muito bem lembrado, bem lembrado. Na próxima semana, eu vou estar na praia, no apartamento da minha filha, mas eu vou fazer a reunião online, tá? Tem jeito de fazer isso. E devo terminar com os procedimentos de encaminhamento, tem um jeito de encaminhar esse tipo de espírito. E depois eu vou contar os meus micos, que me ensinaram muito, né? Está cheio de mico. E se der, a gente começa então a quarta parte, que são os espíritos perseguidores e bravos, né? Que se apresentam irritadiços, né? Para a gente poder ver o que faz com eles, que é o mais difícil. Pelo menos para mim foi muito difícil isso quando eu comecei, né? Muito obrigado, Américo. Uma ótima noite para você, uma ótima Obrigado. noite para todos. Foi de muito proveito, eu tenho certeza que todo mundo aqui conseguiu aproveitar Que bastante, bom. tirou bastante proveito das situações, do jeito de se comunicar, da ideia da arquitetura. Isso remete também, quando você fala da matéria mental, sei que algumas vezes, provavelmente você vai ainda falar, mas a gente fala das telas que são utilizadas, Vamos que falar das também telas. são feitas dessa matéria mental, também são utilizadas. Eu acho interessante, a gente costuma sempre bater nessa tecla aqui, quando a gente está falando, que são os médiums de apoio. Quando o Walter perguntou de onde vem essa matéria que é utilizada, muitas vezes são ectoplasma do médium de apoio, que Sim, é o doador dessa energia que vai auxiliar ou na formação do ambiente ou na formação de medicamentos para isso. tratamento desses espíritos. Essa outra energia sai do corpo, não da mente. Sai das células, das mitocôndrias, e que são fruto da nossa alimentação, da nossa respiração, do sol que a gente toma, da luz que a gente recebe. E aí a gente libera fluido magnético, fluido carnal, né, para ajudar na recuperação, né, como se fosse remédio. Mas os fluidos dos espíritos e os da natureza, casca de árvore, raiz, folha, flor, fruto, a água, a luz do sol também. Enfim, uma infinidade de fluidos que a gente ainda não domina. Exatamente. Esses aí da construção é de plasma mental. Você tem uma mistura de fluidos mentais e animais. Isso, exatamente. Exatamente. Acho que você Então, pode parar de gravar para não ficar muito longo o vídeo, né? depois a gente Tá bom, edita ele tá e bom. Então ajusta tá para o bom. pessoal, não tem problema nenhum. Legal. Muito Então tá obrigado bom. mais uma vez, uma ótima noite Abraço a para todos aí. todos, um bom final de semana e Obrigado. Até aproveitem sexta. bastante. Até sexta. Até sexta. Obrigada. Tchau, Luciana. Tchau, Tchau, pessoal. obrigada. Tchau, tchau.